A maioria das pessoas pensa que evitar conversas superficiais é timidez, falta de habilidade social ou simplesmente ser estranho, mas psicólogos dizem o contrário. Eles afirmam que esse comportamento revela um padrão psicológico profundo que quase ninguém percebe em si mesmo. E a verdade que ninguém te conta, se você evita esses diálogos vazios, talvez não seja por fraqueza, mas por um tipo específico de processamento mental que poucas pessoas possuem. Presta atenção até o final, porque o último sinal é o mais revelador de todos. Conversas superficiais são um modo padrão das interações humanas. Rápidas, leves, previsíveis. E é justamente por isso que quase ninguém questiona o impacto que elas têm. Quando você evita essas trocas, as pessoas assumem que há algo de errado com você, que você é antissocial, arrogante, difícil. Mas o lado assustador, essa rejeição ao raso indica que seu cérebro opera em outro nível, buscando significado, onde a maioria busca apenas distração. A verdade brutal é que esse hábito não é socialmente confortável, mas psicologicamente é extremamente poderoso. Primeiro sinal: você precisa de profundidade para funcionar. Não é preferência, é necessidade. Seu cérebro não consegue fingir interesse em diálogos curtos, porque ele busca coerência, busca sentido, busca algo que valha o esforço cognitivo. Quando você encontra uma conversa real, algo acende dentro de você. Você se sente vivo, conectado, presente. Mas quando a conversa é vazia, você sente um incômodo que não consegue explicar, como se estivesse desperdiçando algo precioso. Pessoas menos conscientes se satisfazem com o raso. Pessoas como você precisam entender, precisam sentir que a troca teve significado, e isso te coloca em uma categoria que a maioria não alcança. Mas o próximo sinal vai mais fundo. Segundo sinal: você observa antes de falar. Enquanto a maioria entra em ambientes sociais já falando, você entra lendo, analisa o ambiente, avalia as pessoas, nota padrões que ninguém mais percebe. Quem está desconfortável, quem está fingindo, quem realmente quer estar ali. Você capta tudo isso em segundos, sem esforço, como se fosse automático. Psicologicamente, isso se chama processamento social avançado. Seu cérebro coleta dados antes de agir, e isso te protege de conflitos, de pessoas erradas e de situações que não valem a sua energia. Pessoas impulsivas entram falando, você entra entendendo. E essa diferença muda tudo. Mas o próximo hábito é ainda mais revelador. Terceiro sinal: conversas pequenas te drenam. Não é frescura, não é drama, é neurologia. Seu sistema nervoso gasta energia real tentando processar interações que não oferecem retorno. É como um computador rodando um programa vazio. Consome recursos, mas não gera resultado. Você sai de eventos sociais exausto, não fisicamente, mentalmente, como se estivesse corrido uma maratona sem sair do lugar. Pessoas menos conscientes ignoram esse incômodo. Seguem em frente, fingem que está tudo bem. Você não consegue, porque seu corpo te avisa quando algo não faz sentido. E isso não é fraqueza, é regulação interna avançada. O próximo sinal explica por que isso acontece. Quarto sinal: você sente o peso do vazio. Quando uma conversa não tem substância, você não só perde interesse, você sente um peso, como se algo estivesse errado, como se o tempo estivesse sendo roubado, como se você estivesse traindo a si mesmo por participar daquilo. Isso acontece porque seu cérebro foi configurado para buscar verdade, e quando a verdade não está presente, ele entra em conflito. A maioria das pessoas consegue flutuar em conversas rasas, sem sentir nada. Você não, você sente tudo, e isso te faz parecer intenso demais para quem vive na superfície. Mas o próximo comportamento é o que realmente te diferencia. Quinto sinal: você prefere silêncio a ruído vazio. Se a alternativa for uma conversa sem sentido, você escolhe ficar calado. Você escolhe ficar sozinho, você escolhe o silêncio. E isso confunde as pessoas. Elas não entendem como alguém pode preferir não falar, como alguém pode se sentir melhor no silêncio do que no barulho. Mas você sabe, o silêncio não é vazio para você. É espaço, é clareza, é onde você finalmente consegue pensar. Pessoas comuns temem o silêncio. Pessoas como você encontram paz nele. E essa é uma das maiores diferenças entre quem vive na superfície e quem precisa de profundidade para existir. E agora, o último sinal. Esse é o mais revelador. Você sempre se sentiu diferente. Desde criança, desde sempre. Você olhava as pessoas conversando sobre nada e se perguntava como elas conseguiam, como aquilo era suficiente para elas, como elas não sentiam o mesmo vazio que você sentia. E talvez você tenha passado anos achando que o problema era você, que você era difícil demais, sério demais, intenso demais. Mas a verdade, você não é demais. Você é diferente. E ninguém te ensinou que isso era válido. Todos esses sinais formam um padrão. Não é sobre ser antissocial.
social. Não é sobre odiar pessoas. Não é sobre ser arrogante. É sobre ter um cérebro que exige qualidade, que não aceita desperdício, que precisa de verdade para funcionar. A verdade é que não é sobre evitar conversas. É sobre evitar desconexão. Você não foge do contato humano. Você foge do contato vazio. E isso não é defeito. É inteligência emocional operando em um mundo que ainda não aprendeu a valorizar profundidade. A maioria vai assistir isso, achar interessante e amanhã continuar fingindo que gosta de papo furado. Mas quem realmente entendeu, sabe que não tem mais como fingir. Você não está quebrado. Você só estava cercado de conversas que nunca mereceram sua energia. Se você quer continuar entendendo como a sua mente funciona, sem filtros, sem romantização, fica mais um pouco, porque o que você descobriu aqui é só o começo.